tudo, perdoar a todos, ser misericordioso, compassivo, orar pelos inimigos, amar aqueles que nos perseguem, não lançar as nossas pérolas aos porcos porque não vai dar certo. Ensinou a gente a ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Ensinou a simplicidade da oração e quebrou com todos os ritos elitistas. E como eu disse ontem, não se achou nele nenhuma expressão de sagrado, nem um copo, nem uma mesa, nada, nada, nada. Tudo era santo para ele. Tudo. Inclusive o pão daquela Páscoa e o vinho daquela Páscoa eram elementos santificados, mas que seriam repetidos em cada refeição. Ele estava ensinando aquele pessoal a comer com gratidão, a beber com alegria, a sacramentalizar o todo da existência, não a parte litúrgico-religiosa, mas o todo da existência. Tudo é santo, tudo separado, tudo de Deus, por Deus, para Deus, sem dicotomia, sem dualidade, sem sacro e secular, sem nada disso, tudo integrado, sem dicotomia de nenhuma natureza, uma espiritualidade integral, como eu tenho falado milhares de vezes no curso desses 52 anos de ensino e pregação do Evangelho, quantidade grande de livros que eu tenho sobre esse tema, sobre um projeto de espiritualidade integral, sobre a espiritualidade de Jesus, sobre o que ele espera da nossa espiritualidade. Pois bem, voltando aqui, eles se escandalizariam com Jesus, de Jesus, porque Jesus seria uma frustração decepcionante para eles. Até esse momento, todos eles, todos sem exceção, não há ninguém pensando com categorias mais elevadas, todos eles esperavam que na última hora Jesus sacudisse o tapete, virasse a mesa. E fizesse qualquer coisa, e legiões de anjos viessem, seres alienígenas, de natureza energética totalmente diferente, com aparências também indescritíveis. Pois bem, nenhum deles pensava diferente. E Jesus está avisando o tempo todo que não seria como eles imaginavam. E agora, na hora em que estão saindo para lá, ele diz outra vez, olha, já. Todo mundo aqui que ouviu tudo que eu disse, que disse amém para tudo que eu falei, ouviu, mas não internalizou, viu, mas não enxergou, sentiu, mas não quis admitir, de modo que não bastam informações lógicas. Se o coração da gente tem uma blindagem, um bloqueio cognitivo incapaz de admitir a verdade, ela pode ser dita pela boca de Jesus, olhando nos nossos olhos, e nem assim a gente vai aceitar nem entender. Eles carregavam aquele substrato escatológico e bloqueava tudo que Jesus dizia sobre sofrimento, morte e até sobre ressurreição, porque para chegar à ressurreição tinha que atravessar o que eles achavam que o verdadeiro Messias não atravessaria, ao contrário, antes estalaria os dedos e faria com que os inimigos todos fossem subjugados e os sinais celestiais envolvessem não só a contingência nacional daquele povo que habitava a Palestina, mas no mundo inteiro, inclusive e sobretudo no Império Romano. Mas Jesus lhes disse, esta noite, hoje, não a de amanhã, a de agora, que a gente acabou de viver, todos vós, não deixou ninguém de fora, vos escandalizareis comigo. Eu vou ser um escândalo para vocês. E o coração de vocês vai se encher de dúvida, apesar de que tudo foi dito antes, mas não adianta dizer 1000 vezes antes. Se eu não tiver coração aberto para acolher a informação, eu vou entrar em estado de negação o tempo todo. E as pessoas que mais se escandalizam são as que mais vivem em estado de negação. Preste atenção. As pessoas que mais se escandalizam com o Evangelho são aquelas que têm uma teologia prévia, aprendida da religião, contrária ao ensino do Evangelho,
e que mesmo quando ouvem o Evangelho, que vem da boca de Jesus, com todas as assertividades de Jesus, ouvem, mas o coração não se prepara para acolher. E são justamente essas pessoas que se escandalizam mais do que todas. São essas que têm uma teologia pré-determinada, uma escatologia construída pelos homens e abraçada pelas pessoas, com cronogramas de vitória, com expectativas sobre excelência a respeito de tudo que seja antagonismo e que ficam esperando, apesar de Jesus ter dito tantas vezes, e agora, recentemente, minutos antes, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nada disso entrou nele. Jesus diz, todos vós vos escandalizareis comigo. E eu queria falar com você que é discípulo, mas que se escandaliza do Evangelho. Você que diz que é cristão, que é de Cristo, e ama o Evangelho, ama Jesus, eles também diziam. Diziam que o que Jesus estava dizendo e ensinando era algo sem paralelo. Mas a questão não é o meu assentimento intelectual, nem o meu aplauso para a beleza, para a maravilha de Jesus. Como ontem a gente estava aqui batendo um longo papo gostoso com o Alok aqui em casa e parte da minha família, e conversando e tudo. E ele estava dizendo, interessante é que no meu percurso espiritual, desde criança, com uma variedade enorme de crenças, as mais diversas, praticamente crenças do mundo inteiro, que passaram pela criação dele, pela adolescência, não só crenças de natureza oriental, as mais variadas, mas também aqui, afro-brasileiras, as mais diversas. E ele disse uma coisa que me chamava a atenção, que aonde eu ia, Jesus era sempre o queridinho. Fossem confissões religiosas hindus, ou de qualquer outra natureza, ou islâmica, ou judaica, ou afro, ou em qualquer lugar onde as pessoas ouvem falar da pessoa de Jesus, ele vira queridinho na mesma hora. Ele é tão maravilhoso, é tão lindo, é tão cheio de amor, de graça, de cura, de perdão, de misericórdia, de não preconceito, que mesmo quem não o admite como Messias, como Senhor, como Mestre absoluto, como Deus em Cristo, no entanto diz, é o maior espírito de luz, é o mais elevado de todos, é o profeta dos profetas, é o sábio dos sábios, é o mestre dos mestres, é o filósofo dos filósofos, em todo lugar. Agora, eu fui ficando chocado, foi quando eu vi que ele me chamava para uma escolha e uma decisão a respeito dele infinitamente superior. E que eu tinha que me curvar e admitir a suficiência absoluta dele para mim, para a minha vida. E foi só quando eu comecei a ouvir esse evangelho que chegou. De alguma forma ele já conhecia a história, mas a experiência foi chegando através do que ele foi ouvindo, todo dia aqui e tudo. Aí, de repente, a luz acende. E aí a pessoa começa a dizer, eu não faço mais força para crer. Como já é o caso dele. Eu sei que Cristo vive em mim. Eu não faço mais força para acrescentar nada. Nem fico impressionado mais com ninguém que chegue querendo me contar uma novidade. Jesus se tornou suficiente para mim. Aí quando a pessoa chega nesse estado, é que ela se torna inescandalizável. Quando você entende isso e passa pelo sofrimento, pela morte, abraça a ressurreição e acolhe a suficiência absoluta de Jesus para a minha vida e a totalidade dele, acima de tudo e de todas as coisas, aí eu me torno um ser não mais escandalizável com nada, nem com coisa alguma. E o objetivo é que a gente bote o pé nessa plataforma e comece daí para frente. Esses discípulos aqui não tinham chegado aqui ainda. Jesus disse, hoje à noite, daqui a pouco, todos vocês se escandalizarão de mim. Não vai sobrar nenhum. Já tinha saído um escandalizado, que era Judas. Pela mesma razão, por achar que Jesus era uma frustração. Ele não iria tomar da espada, nem invocar exércitos dos céus
para vencer os inimigos humanos, nada disso. Judas viu antes e traiu logo depois que viu que Jesus seria uma frustração para ele, diante de suas expectativas catológicas, doutrinárias e cronológicas pré-definidas. E saiu para traí-lo. Agora, esses outros não ficaram, achando que eles eram os grandes fiéis dessa história. E Jesus disse: não, eu não sou como eu sou ainda suficiente para vocês. Eu não sou como eu sou a plenitude absoluta do que é a revelação de Deus para esse tempo, para essa hora e para a consciência humana conforme ela é neste aeon da história. Não. Nenhum de vocês atingiu essa completude, essa pacificação interior. Por isso, todos vós vos escandalizareis comigo. E ele disse: isso vai cumprir a profecia, porque está escrito: